Olá, na nossa última aula, nós estávamos analisando as espécies legislativas. E eu comecei a tratar com vocês da lei complementar, né? Alguns casos em que a Constituição Federal exige lei complementar para a matéria tributária, né? Eu mencionei o artigo 146, e aí nós analisamos, né, os seus incisos e parágrafos, inclusive as alterações trazidas pela reforma tributária. É, Hoje nós vamos continuar citando outros dispositivos para os quais a Constituição Federal, né, nos quais a Constituição Federal prevê lei complementar, né? Não basta só lei, ela precisa ser desse tipo, né, dessa espécie legislativa. Então, o segundo dispositivo constitucional, eu até já falei dele aqui, é mais para a gente organizar as ideias, né, e rever, é o artigo 146, letra A, né, da Constituição Federal. Esse artigo 146, letra A, ele trata do princípio da neutralidade fiscal, que nós estudamos quando vimos as limitações ao poder de tributar. O próximo dispositivo constitucional é o artigo 148, que eu dei inclusive na aula passada, que trata do empréstimo compulsório. Então, artigo 148. O próximo dispositivo é o artigo 154, inciso 1 da Constituição, 154, inciso 1, que vocês devem combinar com o artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, o 541 e o 195, parágrafo 4. Esses dois artigos eu já falei deles aqui, eles tratam da competência residual da União para a criação de novos impostos e novas contribuições de seguridade social. O próximo artigo, na verdade está meio fora de ordem aqui, né? É o artigo 153, inciso 7º, que trata do IGF, e inciso 8º, que trata do imposto seletivo que foi criado com a reforma tributária. Então, 153, inciso 7º, IGF, né, eles estão discutindo há anos um projeto de lei complementar no Congresso, e inciso 8º, que é o novo imposto seletivo. Os dois fazem menção expressamente à lei complementar. O próximo artigo é o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. 155, parágrafo 1º, inciso 3. Esse artigo ele trata do imposto de transmissão, causa-mortes e doação, o ITCMD, nas hipóteses em que o inventário ou de cujos moram, né, ou faleceram, né, correm no exterior. São inventários que correm no exterior ou quando o doador ou o de cujos tinham domicílio, né, ou tem domicílio, no caso do doador, no exterior. E aí cabe à lei complementar definir quem é o sujeito ativo da obrigação tributária, qual é o estado que vai poder cobrar o imposto de transmissão nesse caso. Essa lei complementar ela não existe até hoje. Vários estados instituíram por lei própria a regras, defendendo que eles tinham uma competência legislativa complementar, né? Enquanto não viesse a lei complementar, eles poderiam legislar. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 825 com repercussão geral, 825 com repercussão geral, isso é importante para a Procuradoria dos Estados, né? Eu não vou tratar aqui dos impostos em espécie, mas o que foi importante, quando eu for dando exemplos ou citando artigos, eu vou mencionar, né? E esse imposto de transmissão causa morte, doação nessa hipótese, né, de extraterritorialidade da lei, porque o inventário se processa fora, porque o domador está fora, porque o decujo está fora, né? É, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essas leis estaduais não poderiam produzir efeitos enquanto não viesse a lei complementar, né? A discussão não é de validade, é de eficácia, mas e modulou efeitos, porque alguns estados, obviamente, cobraram imposto durante muito tempo. Então, para não ter que repetir, né, houve uma modulação de efeitos, ok?
Quando veio esse tema e disse, olha, as leis estaduais não produzem efeitos enquanto não vier essa lei complementar, que é que eu preciso ter essa lei complementar porque eu estou dirimindo conflitos de competência, né? Lembrem da função principal lá da lei complementar 1461 da Constituição, dirimir conflitos de competência, poderia ter sobreposição de cobranças. Então, a lei complementar aqui é fundamental. Né? Então, o Supremo disse, olha, enquanto não vier essa lei complementar, os estados não poderiam cobrar. Claro que tiveram estados que cobraram, repito, ele modulou os efeitos da decisão, mas aí o que aconteceu? Quando veio na reforma, e a reforma tributária, na emenda constitucional 132, ela trouxe uma regra de transição no artigo 16. Ou seja, o que significa isso? Enquanto não vier a lei complementar, a própria emenda constitucional estabeleceu quem seriam os sujeitos ativos. Então, muita gente tem entendido que vai perder um pouco o interesse, né, nessa lei complementar, ou pelo menos na urgência, né, considerando que a própria reforma já disse quem seria o sujeito ativo enquanto não vier a lei complementar. Então, a lei complementar pode até mudar o que está na reforma, mas enquanto não vier, regra de transição vai prevalecer o disposto no artigo 16. Tá? Então, vocês vejam a importância de se saber quando você exige ou não lei complementar. Especialmente leis complementares que visam dirimir conflitos de competência, o Supremo tem uma tendência a não admitir que os estados legislem enquanto não vier essa lei complementar. É claro que o Supremo é casuístico, né? Mas ele tem mais de um precedente nesse sentido. Por que é que eu estou dirimindo conflitos, né? Evitando sobreposições de cobrança, gerando segurança jurídica, mas é muito comum os estados legislarem, né? Enquanto não vier a lei complementar. E aí, quando o Supremo diz que precisa da lei complementar prévia, ele vem e modula os efeitos, né? E esse é um caso, ok? Próximo artigo. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12 da Constituição Federal. 155, parágrafo 2º, inciso 12. Esse artigo, ele trata do ICMS, e no parágrafo 2º, no 12, existem várias matérias que são de reserva de lei complementar. Para a grande maioria delas, é a Lei Complementar 87 de 96, tá? Que regulamenta o ICMS, que atende, na maior parte, essas exigências, tá? Só a parte de convênios, né, que não está nessa Lei Complementar 87, está na Lei Complementar 24. Então, são é a única exceção. O restante tudo está na Lei Complementar 87. Próximo artigo. Artigo 156, parágrafo 3º da Constituição Federal. 156, parágrafo 3º. Esse já é a exigência de lei complementar para o ISS. Né? Lembra que eu falei na aula passada que cabe lei complementar para definir em relação aos impostos, fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Para o ICMS, para o ISS, além desses elementos, esses dois artigos que eu mencionei exigem lei complementar para outros temas, né? Então, e no caso do ISS, é a Lei Complementar 116 de 2003. Ela já sofreu 3 alterações, mas ainda está em vigor. Então, a Lei Complementar 116. Próximo artigo, estou vendo aqui se eu não estou esquecendo nenhum. Próximo artigo são artigos que vieram com a reforma tributária, eu já falei deles também aqui. Artigo 156, letra A, que trata do IBS. Artigo 156, letra B, que trata do comitê gestor. Artigo 195, inciso 5º, que trata da CBS, né, da contribuição de bens e serviços. E o artigo 9º da emenda constitucional 132, artigo 9º da emenda constitucional 132, que exige também lei complementar, que é a mesma que do IBS, da CBS, para tratar dos regimes diferenciados. Ok? Todos esses têm exigência de lei complementar. Que eu já falei aqui, né? Quando vimos reforma tributária, eu já mencionei os projetos de lei complementar que estão em vigor para atender a esses artigos, né? Para instituir IBS, CBS, imposto seletivo, comitê gestor, né? Os regimes diferenciados e assim por diante. O último artigo é o artigo 195, parágrafo 11 da Constituição Federal, 195, parágrafo 11,
que exige também lei complementar para fixar os limites para a concessão de remissão ou anistia de contribuições de seguridade social. Tá? É a última menção que eu gostaria de destacar para vocês, referentes à lei complementar. São os principais dispositivos, né, onde você tem essa exigência. Ok? Então, fechamos leis, né? Dentro da ideia de legislação tributária, que eu dei para vocês, né, do conceito lá da definição do artigo 96 do CTN, uma discussão que eu acho que é muito importante, que cai muito para PGE, até em concurso para residente jurídico, né? Aqui no Rio cai sempre, no estado do Rio. É uma discussão que tem a ver com os tratados e as convenções internacionais. O artigo do CTN que trata de tratado e de convenções internacionais é o artigo 98. E aí eu quero ler com vocês, porque aqui a sistemática tributária é diferente dos demais ramos do direito. E isso acaba gerando, né, discussões que eu acho que são relevantes, né, envolvendo tratados e convenções internacionais de tributário. Então, eu vou ler o 98 e a gente vai fazer algumas considerações. O 98 diz: os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que leis sobrevêm. Então, vamos entender esse artigo e eu tenho que dividi-lo em duas partes. A primeira parte trata dos casos em que você tem uma norma interna e você vem um tratado e uma convenção internacional posterior que trata do mesmo tema. Como é que funcionam os tratados, assim, de uma forma bem resumida, né? As convenções internacionais. Você, o chefe do executivo, ele assina o tratado, o chefe do executivo da União, que representa o Brasil, né? Na realidade, ele é como chefe de Estado. Ele, o presidente da República, ele assina o tratado como chefe de Estado, ele representa o Brasil, a República Federativa do Brasil. Aquele tratado, para ser internalizado, ele é aprovado pelo Congresso Nacional e ele é internalizado por meio de um decreto legislativo. Então, você tem a assinatura do tratado pelo chefe de Estado, pelo presidente da República, e você internaliza esse tratado pela aprovação pelo Congresso Nacional e a publicação do decreto legislativo. O que acontece? Na hora em que ele ingressa dentro da nossa legislação, essa internalização, ele vai adquirir um status de lei ordinária. A única exceção são os tratados que tratam de direitos fundamentais por força do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, quando tem um tratado que trata de direitos fundamentais, direitos humanos, melhor dizendo, direitos humanos, o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ele diz que esses tratados, eles se ingressam com o status de emenda constitucional. Então, como regra geral, é lei ordinária e, quando tratar de direitos humanos, é status de emenda constitucional. Então, o que diz o 98? Que esse tratado, ele vai revogar a legislação interna, porque ele vai ter o mesmo status e é posterior. Só que, na verdade, apesar da terminologia revogação, o entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência é de que não há uma revogação. O que existe é uma suspensão da eficácia daquele tratado, a suspensão da eficácia da norma, interna pelo tratado. Alguns autores como Luciano Amaro, eles mencionam que, na verdade, é uma questão de especialidade. Você tem uma norma geral interna, vem o tratado, estabelece algo diverso, então, por uma questão de especialidade, né, por ser uma norma especial, ele vai prevalecer enquanto o tratado estiver em vigor. Né? Então, assim, ou você pode entender que é uma suspensão da eficácia daquela norma interna, enquanto o tratado, que é posterior, né, vier, e que tem o mesmo status, estiver produzindo seus efeitos. Na hora em que o tratado é denunciado, aquela norma interna volta a produzir os seus efeitos. Por isso que não é revogação.
se você tivesse uma revogação, na hora que o tratado fosse denunciado, você não teria como a norma interna voltar a produzir seus efeitos, porque ela teria sido revogada, né? E o direito brasileiro não admite repristinação. Então, é por isso que a interpretação do 98, apesar da literalidade, é de que, na verdade, não é uma revogação. Você suspende a eficácia daquela norma interna enquanto prevalecer o tratado, enquanto aquele tratado não for denunciado. Na hora que for denunciado, aquela norma interna volta a produzir os seus efeitos. Ok? Até aqui é pacífico. O problema é a segunda parte, que diz é, e aquele tratado irá prevalecer pela lei interna que lhe sobrevenha. Ou seja, existe pelo 98 uma primazia do tratado sobre a norma interna. Primazia do tratado sobre a norma interna. Por quê? Porque você tem, na verdade, a ideia de que a lei posterior, apesar do mesmo status, não vai revogar o tratado. O tratado prevalece enquanto ele estiver produzindo seus efeitos e não for denunciado. Ele vai suspender a eficácia da norma anterior e não vai poder ser revogado pela norma posterior. Tá? Isso só existe no direito tributário. Né? O Supremo Tribunal Federal tem várias decisões dizendo que nessa teoria do primado não prevalece em matérias penais, não prevalece em matérias empresariais, não prevalece em matérias financeiras. Por quê? Pelo que eu expliquei, se ela entra com status de lei ordinária, uma lei posterior pode revogar. O problema maior são exatamente os tratados tributários. Porque o 98 diz algo diverso. E aí, para vocês entenderem como isso é importante, é complexo, e por isso cai tanto em concurso, você tem dois tipos de tratados tributários, né? Eu tenho um tratado tributário que a gente chama, que são tratados tributários normativos. Então, por exemplo, é muito comum no imposto de renda, você vai ter normas internacionais para gerir, por exemplo, evasão de receitas, repatriação de recursos, agora fiquei na dúvida, para repatriar recursos que foram remetidos ilicitamente para o exterior. Então, essas são normativas, são normas gerais que vão reger. Então, normas gerais antielisivas, né, estão em tratados e convenções internacionais que o Brasil pode ser signatário. E existem tratados que são contratuais. São tratados que têm uma reciprocidade. Então, são tratados como o Mercosul, o Gasoduto Brasil-Bolívia, o GATT. São tratados onde você tem, por exemplo, isenções e benefícios fiscais, onde todos os países signatários devem observar. Então, por exemplo, o Estado, né, o Brasil não vai cobrar ICMS e o imposto sobre venda, e o Estado lá, a Argentina também não vai, né, ou não vai cobrar importação, exportação. Então, são tratados contratuais, exatamente porque são obrigações, né, geralmente benefícios fiscais, que são concedidos mutuamente por aqueles países signatários. Existe uma grande controvérsia se esse artigo 98 está ou não em vigor até hoje. Se ele não foi recepcionado pela Constituição de 88 na parte final, tá? A primeira parte não tem problema. Em relação à teoria do primado dos tratados. Vários autores acham que ele foi revogado. Exatamente porque entendem que a Constituição Federal não fez diferença. Essa regra não está na Constituição Federal, está numa norma infraconstitucional. E se para matéria penal, se para matéria empresarial, se para matéria orçamentária não tem a teoria do primado, por que para matéria tributária teria? Né? Então, tem muitos autores que acham que esse artigo, com base na jurisprudência do Supremo para outros ramos do direito e para uma questão de isonomia entre os ramos, né, entre as matérias, essa parte não deveria estar mais em vigor. Né? Então, poderia uma lei interna revogar.
Só que o tributário, matéria tributária, tem especificidades. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tivesse um tratado contratual com o Mercosul, que diz que não pode, não vai incidir ICMS sobre venda de bacalhau. E aí o Estado do Rio de Janeiro disse, não gosto desse tratado, não. Eu vendo muito bacalhau, não estou gostando disso, não. Aí ele vai e baixa uma lei de revoga. É, isso é possível? Porque se você entende que não tem a primazia, uma lei posterior pode revogar. O imposto é do Estado. Mas o interesse não é nacional? Fora isso, acho que quando você assina um tratado como esse, seja um tratado normativo, seja um contratual, você se baseia numa regra de cooperação internacional. São regras seríssimas. Muitos recursos que foram expatriados, foram repatriados, né? Recursos que foram frutos de remessa por exteriores ilegais, de crimes de colarinho branco, só foram possíveis de você ser repatriados porque tinha um tratado internacional. Imagina se o Congresso Nacional vota uma lei interna dizendo, não, não gosto disso não. Nada disso. Fica lá no exterior, deixa a pessoa lá com dinheiro no exterior. É uma lei interna posterior e vai se sobrepor ao tratado? Então, assim, a matéria tributária tem especificidades que os demais ramos do direito não possuem. Seja em razão de cooperações internacionais, são tratados, são negociados durante anos, seja normativos, seja contratuais. É, são tratados importantíssimos para efeitos de mercado e que se você pudesse permitir que uma lei interna, seja do Estado, do município, né, ICMS, ISS, conta benefícios fiscais, ou da própria União, algo aprovado pelo Congresso Nacional, tanto para o contratual quanto para o normativo, você poderia, de uma hora para outra, terminar com tratados que foram importantíssimos na história do Brasil e, né, que foram negociados durante anos para que eles pudessem, existir. Então, há uma discussão até hoje se essa teoria, esse 98, nessa parte final, foi revogado ou não. E é interessante porque teve um precedente, que é o RE 460, de 300, RE 460, 320, 460, 320, foi julgado pelo plenário, vocês verem como isso é controvertido, foi julgado pelo plenário, o voto do ministro, acho que o relator foi o Gilmar Mendes, isso, ele defendeu a recepção do artigo 98 pela Constituição Federal para qualquer tipo de tratado, em razão do que eu estou mencionando, né, de cooperação, boa-fé, estabilidade do cenário internacional. O voto dele é muito interessante, muito bem fundamentado. Ele mostra a divergência que existe no Supremo Tribunal Federal sobre o tema, como ele acha que não dá para aplicar os precedentes de outras matérias. Eu pessoalmente concordo com ele, tá? Acho o voto dele muito bem escrito, muito bem fundamentado. Tem ministros que acham que esse 98 só se aplicaria para os tratados contratuais e não para os normativos. Então, a divergência no Supremo é tão grande que vocês podem ter uma ideia que esse precedente foi julgado pelo plenário, foi um empate, 5-5. 5 pela não recepção, 5 pela recepção. E não teve voto de desempate porque o presidente se considerou impedido. Então, foi empatado, 5-5. Então, não teve uma solução definitiva, né, porque não teve um voto de desempate, e aí tem uma solução regimental que foi adaptada para o caso concreto, que era um caso de imposto de renda, que era um tratado normativo de imposto de renda, então foi feita uma solução interna, de acordo com o regimento interno do Supremo, quando tem empate, não tem voto, né, de qualidade, e aí resolveu o problema pontual. Só que a questão em si não foi solucionada, tá? Então, para mim, ainda é uma questão em aberto, uma questão extremamente importante, costuma cair muito em prova, né? Por exemplo, tem vários precedentes do Supremo dizendo que a lei do Estado não pode revogar um benefício que foi concedido, uma isenção heterônoma que foi concedida por um tratado, por acaso Mercosul, e eles entendem, prevalece o tratado sobre a lei interna do Estado, que é o do ente competente do ICMS. Por quê? Porque você tem que ter boa-fé, você tem que ter um sistema, você tem o interesse do país como um todo, né? Então a questão é
é controvertida, é complexa. Tem aquela discussão que nós já vimos de isenção heterônoma, que o Supremo disse que o tratado pode conceder benefícios fiscais de outros entes, e aí a outra discussão é essa. Se vier o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e revogar esse benefício que foi concedido pelo tratado, essa lei prevalece? Pela literalidade 98, não. Então, isso é uma discussão grande. Então, essas são as questões principais sobre os tratados. O próximo ponto que eu gostaria de destacar para vocês, vamos ver se vai dar tempo, são a próxima espécie legislativa, são as resoluções do Senado. Não vai dar para dar tudo, mas eu vou começar já hoje. E aí eu vou começar a mostrar para vocês o papel das resoluções do Senado, que estão dentro desse conceito de legislação tributária. A Constituição Federal, ela trata das resoluções do Senado em alguns pontos. Como se trata de Senado, são impostos estaduais, e aí nós vamos ver também que tem a resolução do Senado para o IBS, né, que é compartilhada a competência. Mas geralmente aqui são todos as que estavam na redação originária da Constituição, ou antes da reforma, são todos casos de impostos estaduais. Então vamos por partes. Primeiro artigo é o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal. 155, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal. Esse artigo, ele trata do imposto de transmissão, causa-mortes e doação do ITCMD, e ele diz que cabe às resoluções do Senado preverem as alíquotas máximas do imposto. Aqui a preocupação é evitar-se confisco. Por isso que a resolução vai fixar a alíquota máxima, né? Nenhum estado pode cobrar além dessa alíquota máxima. A resolução do Senado vigente é a resolução 9 de 92. Saíram algumas notícias dizendo que o Senado queria modificar essa resolução, né? Causa morte, né? Os estados perderam receita, estão querendo, né, perder a competência do ICMS, competência privativa, então está uma pressão para aumentar a alíquota máxima do imposto de transmissão, causa-mortes e doação, o TCMD. Né, a resolução 9 de 92 prevê uma alíquota máxima de 8%. Você se lembra aqui juntando coisas que nós já vimos, né? O Supremo admitiu a progressividade no imposto de transmissão causa-morte, mas a alíquota máxima é 8%. A reforma veio e tornou obrigatória a progressividade para os estados que ainda não fizeram. Né? Bahia não fez, não tinha feito ainda, se não me engano, São Paulo também não, Rio já tem há muitos anos. E aí você vai ter com a reforma obrigatoriedade, mas a alíquota máxima por enquanto é de 8%. Por enquanto, né? No Brasil tudo pode mudar a qualquer momento, ok? Próximo artigo é o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4º e 5 da Constituição Federal. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4º e 5. Esse artigo trata do ICMS, e ele trata do inciso, o inciso 1 é sobre a fixação das alíquotas nas operações interestaduais por resolução do Senado. E aqui é interessante, isso já caiu na PGE, né, aqui do Rio. Muita gente acha que você fixa a alíquota por convênio, quando é operação interestadual. Não é convênio, tá? Nós vamos estudar o convênio na próxima aula. Aqui é resolução do Senado. As alíquotas das operações interestaduais, operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços que envolvam mais de um estado, né, de um estado para o outro, são as resoluções do Senado que fixam. E eu tenho duas resoluções, a 22 de 89, que é a genérica. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui na região sudeste a alíquota é de 12%, e a resolução 1312. A 1312, ela se refere a operações interestaduais com bens importados. Eu já tratei dessa resolução aqui, quando nós estudamos lá as limitações ao poder de tributar, né, e o artigo 152 da Constituição, a discussão que chegou ao Supremo em relação a ela, e o Supremo considerou essa resolução constitucional. E aí a alíquota passa a ser 4. Vocês vejam, a alíquota 12 para 4,
né? Então, são as duas resoluções do Senado, ok? Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, eu continuo vendo as resoluções do Senado, a função das resoluções, né, quando você, em matéria tributária. Então, até a nossa próxima aula.